Vamos dar sequência ao nosso evento e agora os resultados das pesquisas de soja e milho, validados pela Agrodinâmica. Valtemir, o microfone é seu, amigo. Ok. Vamos lá, dando sequência. Temos som aqui? Ok? Está bem. Então vamos lá. Se você puder liberar o meu mouse aqui, passando já para os resultados. Então aqui a gente quer trazer alguns resultados em função de horário e assim para não entrar em muitos detalhes, é mais para vocês terem um banco de dados aí para consultas depois. Nós estamos trazendo um dado aqui de produtividade da safra passada de soja, né? Nós temos aqui, eram 50, 60 cultivares, não lembro agora, para o slide não ficar tão pequeno a gente traz uma parte para mostrar o seguinte: o ganho genético e a produtividade da soja nos últimos anos tem dado um salto. Então, o ano passado, a safra 19-20, muito por questões ambientais, mas de manejo também, nós tivemos 4 cultivares, somando aqui as duas épocas, passando de 100 sacos por hectare. Isso é inédito para a gente, é o primeiro ano que acontece isso na nossa história de 22 anos de pesquisa, mostrando então que nós temos potenciais, e é claro, aqui de 80, de 90, 95, assim por diante, uma série de materiais, mostrando que realmente nós temos que ser muito bons e muito eficientes no nosso manejo para que a gente consiga explorar esse potencial produtivo. Pode passar o próximo. Comparando aqui Desciolândia com esta safra, essa safra com a safra passada, o que nós percebemos? Ó? Os nossos 105, 90 e assim por diante do ano passado, eles se expressam aqui em menores produtividades em função de toda essa questão ambiental que nós mostramos. Então aqui nós temos uma lista grande da primeira época, sem se ater muito a quem é quem. Eu gostaria de pedir para que passasse o próximo, que desse o próximo clique aí para mostrar o seguinte. Olha o que acontece num ano de estresse hídrico muito forte inicial. Todas as cultivares que mais produziram, estou separando aqui os 2 primeiros grupos de estatística, aqui acabou pegando o terceiro aqui por era para ser A e B, mas vejam o seguinte, ó. Que todas as cultivares que mais apresentaram produtividade são materiais mais longos, 8.5, 8.3, 8.1, 8.0 e assim por diante, ó. 120, 130 dias. Todos esses materiais aqui estão com 7 a 10 dias a mais, confirmando aquilo que nós mostramos e que nós falamos anteriormente. E no próximo clique a gente vê que as cultivares que estão na parte de baixo da tabela, plantadas na primeira época, né, e que sofreram muito a seca, são todas elas materiais mais curtos, ó. 7.1, 6.8, 7.3, 7.1, 7.4 e assim por diante. Ou seja, um material precoce plantado muito cedo é o que mais vai sentir o impacto da redução da produtividade. Então, essa informação também que foi que o Marquinhos fez para o Evandro agora mais cedo, né? O que fazer para tentar contornar tudo isso? Posicionamento de cultivar tem um peso muito grande para manter essa estabilidade de produtividade. E à medida que a gente passa então para a segunda época, dando mais um clique, nós vemos então que os materiais acabam se expressando muito mais pelo potencial produtivo do que pelo ciclo, porque aqui eu tenho sojas mais longos, como a B32, eu tenho Maracaí puxando um material mais precoce, eu tenho um B43, tenho 2 NEL, eu tenho mais uma DM, mostrando que num plantio mais do tarde, quando eu tenho um ambiente mais estabilizado, eu tenho uma resposta muito mais pelo potencial intrínseco da cultivar do que pelo posicionamento. Passando para o próximo slide, então, aqui nós temos um resultado de Campo Novo. Campo Novo, no início das nossas apresentações, nós mostramos que nós tivemos uma estabilidade maior de clima. Estamos longe novamente dos 100 sacos do ano passado, estou tentando achar meu mouse aqui, mas aqui nós percebemos, mais uma vez, que nós temos os maiores potenciais, eles estão relacionados aqui, não tanto a ciclo de cultivares, mas assim, muito mais ligado ao que cada material pode entregar, independente de ciclo, tá? Então aqui nós temos material mais curto lá no início, aí depois nós temos um material 8.3 e assim por diante, tá? Nós temos aqui um material ampla resistência a cisto, que é a TMG 2776, está sendo aguardado aí com muita expectativa, em função de ser uma ampla resistência, de ser muito importante para a nossa região, mas mostrando então esses comportamentos destas cultivares. Podemos passar.
Pode seguir. Aqui a gente traz uma lista aqui de características das cultivares, para que fique também como banco de dados, mostrando tudo que nós conduzimos aqui no campo, com as suas resistências a cisto, as suas resistências a nematóides, para que a gente realmente faça as escolhas certas aí das nossas cultivares. Podemos seguir. Aqui a gente quer trazer, né, olhando um pouco para trás, pode passar o próximo slide. Em 2015 nós começamos a ver os primeiros relatos, os primeiros relatos de cercóspora. Foi nesta safra que nós identificamos. Foi um ano que deu muita seca. Então, só para registrar que fazem 5 safras que a gente está olhando para uma doença que a gente acreditava que não tivesse valor, que não tivesse importância, e 5 anos depois, então, a gente percebe que a doença está presente, que ela se intensificou e que está nos roubando produtividade. Aqui, então, nós já mostramos essas fotos antes, né? Do quanto que ela está intensa, do quanto que ela está chegando mais cedo e da atenção que nós precisamos ter. Mais uma foto, pode passar. Aqui nós temos um resultado de pesquisa referendando aquilo que a gente falou anteriormente. Então, aqui, para ser um pouco objetivo, nós temos uma série de programas de manejo. Nós temos produtividade nas colunas e nós temos controle na linha em vermelho. E o que nós percebemos nas 3 colunas em vermelho, com diferença significativa dos demais tratamentos, é que esses tratamentos estão entregando, passa mais um, esses tratamentos estão entregando aí de 8,1 a 8,9 sacas a mais do que a testemunha. E o que esses tratamentos têm em comum são 2 aplicações de clorotalonil no final, tá? Então, num programa de 3 aplicações, a segunda e a terceira aplicação, apesar de terem alguns acompanhamentos, né? Mas o que está em comum para esses tratamentos e que não é comum para os demais, são as 2 aplicações finais do princípio ativo clorotalonil. Na sequência, a gente quer trazer alguns resultados de grãos ardidos em milho. Foi um trabalho muito legal aí que nós conduzimos o ano passado. Aqui nós temos 10 diferentes genéticas. Nas colunas, de novo, nós temos produtividade e nas linhas nós temos o percentual de grãos ardidos. O que a gente quer mostrar com isso? Nós temos uma diferença muito grande de genética para genética, só para dizer que a escolha dos materiais é extremamente importante, né, na minha sequência de plantio. Então, os primeiros plantios eu não posso, em hipótese alguma, colocar um material desta natureza aqui, que me daria 40% de grãos ardidos numa testemunha, sendo que eu tenho materiais que me dão 4% de grãos ardidos, tá? E também na linha em amarelo nós vemos o seguinte: entre tratar na linha amarela e não tratar, eu vejo uma diferença muito grande. Então eu saio de 40% para 9%, por exemplo, de grãos ardidos entre o tratamento e a testemunha, ou em situações aqui de menor severidade ou de materiais mais tolerantes, eu saio de 4% para 1%, tá? Estou sofrendo um pouco aqui com o mouse, mas acho que está bem visível aí o que a gente está tentando mostrar. Passando para o próximo slide, nós temos uma segunda época de semeadura. Então, se eu for para um material aqui mais sensível, eu saí de 40% para 28%, ou seja, a chuva na fase reprodutiva do milho é o grande problema da infecção desse complexo de grãos ardidos causado por diplode e outros, tá? E nós vemos de novo, então, a resposta, o efeito aqui dos tratamentos fúngicos, reduzindo drasticamente esse percentual de infecção. Pode passar para uma terceira época, já está aqui? Perdão. Volta lá. Aqui, então, nós saímos de 28 para 17, se eu não me engano, tá? Então, de novo, quanto mais tarde eu planto um material sensível, mais bem colocado e menos fonte de inóculo eu tenho, e mais uma vez confirmando aqui o efeito dos tratamentos. O próximo aqui, de maneira bem objetiva e para a gente não atrasar, era uma hipótese que nós tínhamos de estudar o efeito do tratamento de sementes na redução da fonte de inóculo. É um tratamento de sementes com mesimidazol, que tem uma resposta foliar interessante. E aqui nós vemos de 2 em 2, nós temos o mesmo híbrido, aqui sem TS e com TS. E aqui o percentual de grãos ardidos, tá? Aqui nós temos o híbrido 2 e aqui nós temos o híbrido 3. O que a gente percebe? De maneira objetiva, nós não temos
diferença significativa para a percentagem de grãos ardidos com tratamento de sementes. Passando mais um, nós vemos uma resposta da percentagem de grãos ardidos em função do número e do momento de aplicações. Então, nós percebemos que, para duas épocas de semeadura, 18/1 e 28/1, o nosso tratamento com mais intensidade, com mais presença de grãos ardidos é sempre a testemunha, e à medida que eu vou fazendo uma aplicação em V8, uma aplicação em V8 e VT, duas, né? VT e VT14, ou 3 aplicações, eu tenho uma redução no percentual de grãos ardidos, com bastante significância, 21 chegando a 5%, então é uma grande ferramenta para redução, e que as melhores respostas, então, estão nas aplicações mais tardias, VT mais 14 melhor que V8 mais VT. Quando eu for aqui para a segunda época, da mesma forma, eu tenho aqui 26 na testemunha, 15% só uma aplicação em VT, 15,4 duas mais cedo, 14 duas mais tarde e 9% com 3 aplicações. Então, mostrando que realmente existe uma resposta bem interessante com aplicações de fungicidas. Então, essa informação é uma informação útil, tá? Para posicionamento não, mas para manejo químico sim. Então, entendam que se eu tiver uma área de monocultura de milho e se eu tiver e automaticamente eu vou ter presença de inóculo, se eu tiver um período muito chuvoso durante esse momento do reprodutivo, eu vou ter infecção aí por esse complexo de grãos ardidos. E por fim, esse é um trabalho de altos tetos produtivos. Então nós simulamos aqui duas tecnologias diferentes. Aqui em azul nós temos uma tecnologia de mais alta produtividade, uma alta tecnologia, e aqui nós temos uma tecnologia mediana. Na média, com esses 5 híbridos aqui, nós demos um salto aqui de praticamente 30 sacos por hectare. Então, assim, por que não, né, o milho com esse patamar hoje de preço e com essa importância que ele tem tido na nossa região, no estado, no Brasil, por que não experimentar tetos maiores? O que nós fizemos nesses tetos maiores? Trabalhamos praticamente aqui com mais adubo, né, principalmente nitrogênio, trabalhamos com um manejo melhor de doenças e trabalhamos com mais plantas, tá? Então, assim, respeitando as particularidades de cada região, respeitando o custo de produção e assim por diante, a gente percebe que o milho ele tem tetos maiores a serem explorados e a gente está traduzindo isso em forma de 2 experimentos, tá? Um mais cedo e um mais tarde, mostrando uma tendência muito semelhante. E isso aqui a gente gostaria, então, de realmente validar agora dentro das propriedades, para que a gente consiga ter essas respostas melhores e essa lucratividade maior. Vamos lá. Então aqui, pode dar mais um clique aí, a gente encerra essa etapa e finalmente nós vamos partir então para o nosso último bloco, que é o bloco da anomalia da soja da BR-163.